Louvado seja o Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico. Pedimos, Senhor, que fale para cada coração. E a sua palavra beneficia e prospere cada vida em nome de Jesus. Obrigado porque sabemos que nos respondeste. Em nome de Jesus oramos. Esta noite vamos para 1 de Coríntios 14, a partir do versículo 1. Vamos começar por ler versículos selecionados. 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Versículo 3 nos diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 5. Versículo 5 nos diz: e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. No versículo 12, nos diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. As passagens que estamos vendo nelas hoje fala de profetizar, falar em línguas, interpretação das línguas. Quando um crente salvo, santificado, batizado no Espírito Santo, recebe dons do Espírito, incluindo a profecia e falando em línguas de profetizar. Precisamos de entender que o uso privado desses dons e o uso público desses dons. De forma privada, podemos falar em línguas. Quando vamos à adoração pública, se existir o falar em línguas, tem que haver a interpretação. Falar em línguas versus interpretação é profecia. A profecia é a palavra de Deus que nos dá a edificação. Hoje a mensagem é o poder peculiar da pregação profética. O poder peculiar da pregação ou proclamação profética. 3 coisas estamos olhando no estudo. 1. O ministério proposital dos profetas para a edificação. O ministério dos profetas na igreja tem que ter um propósito. É para a edificação dos crentes, é para a edificação dos membros da igreja e da própria igreja. 1. O ministério proposital dos profetas para a edificação. Ponto número 2. A proveitosa mensagem dos profetas com explicação. A proveitosa mensagem dos profetas com explicação. 3. Os mensageiros apaixonados com poder e revestidos de recursos. Quando temos o Espírito Santo, emergidos no Espírito Santo, temos este poder do Espírito Santo em nós, sendo enchidos do poder, nos faz sermos mensageiros apaixonantes do Senhor. Mensageiros apaixonantes com poder e recursos. Então, o ponto número 1 é o ministério proposital dos profetas para a edificação. 1 aos Coríntios, capítulo 14. Vamos ler a partir de 1. 1 aos Coríntios 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 2.
Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. No versículo 3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 4 nos diz: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 5 agora. No versículo 5, e eu queria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Estamos falando do ministério do profeta, e este ministério do profeta nos diz o que é que faz, qual é o cumprimento que tem, e a edificação, a exortação e o conforto que traz à igreja. Assim que falamos do ministério dos profetas, vamos lá ver Oséias, capítulo 12, versículo 10. Oséias 12, 10. Diz: falei aos profetas e multipliquei a visão, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Aqui o Deus Todo-Poderoso diz: falei, eu revelei a minha mente, dei a mensagem pelos profetas. Na última linha fala do ministério dos profetas. Qual é o propósito? Qual é o uso do ministério dos profetas? Olha o versículo 13. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito. A redenção, a libertação e o seu escapar da escravidão foi pelo meio do ministério de um profeta. Na última parte deste versículo 13 nos diz: e por um profeta foi ele guardado. Foi tirado, liberto, redimido pelo ministério de um profeta e preservado pelo ministério de um profeta. Então, temos que descobrir no Antigo Testamento, no Novo Testamento, qual é o trabalho ou o ministério de um profeta: edificação, exortação e conforto. 3 coisas estamos olhando para eles. 1. O ministério excelente de profetas, quer dizer, os profetas do Antigo Testamento. O ministério excelente dos profetas antigos ou passados. 2. O ministério sedutor dos falsos profetas. Haviam excelentes profetas, mas também haviam falsos ou sedutores profetas. Isto aconteceu no Antigo Testamento e também nos tempos em que nós estamos, aonde haver. E a Bíblia nos deixou claro o ministério dos profetas. 3. Vamos ver, o ministério edificante de profetas fiéis. São profetas que falam a mente de Deus, a palavra de Deus. Eles dão a palavra como Deus dá. E eles declaram esta palavra a nós, trazem convicção, confecção e conversão ao Senhor e a consagração e o cometimento dos membros da igreja. O ministério edificante de profetas fiéis. Número 1. O ministério excelente dos profetas passados. Em 1 Coríntios, capítulo 14, já lemos. Vamos ver agora o versículo 12 de 1 Coríntios 14.
Então, diz que temos que querer, assim que proclamamos a palavra, profetizamos, pregamos a palavra do Senhor, a intenção, o propósito é para a edificação da igreja. Zacarias 1, versículo 3. Zacarias 1, 3. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 4 nos diz, não sejais como vossos pais, os quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. No versículo 4 vai descobrir a palavra profeta, os primeiros profetas. Então, aqueles que vieram no concerto antigo, qual era a mensagem desses primeiros profetas? A mensagem era, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. E nos diz, mas não ouviram. Jeremias, capítulo 27, Jeremias 7, 23. Mas isso lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, mas eles não ouviram. Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. No versículo 25, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-vos. E a sua mensagem era que pudessem se converter dos maus caminhos e buscarem ao Senhor. Veja o segundo ponto agora, o ministério sedutor de falsos profetas. O ministério sedutor de falsos profetas. Mateus 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Estas são as últimas palavras de Jesus. Naquele tempo haviam falsos profetas, nos últimos dias haverão falsos profetas. Jesus adverte a igreja, os apóstolos e os discípulos, que eles devem reconhecer e vão multiplicar, enganarão a muitos. Versículo 24 diz, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Nos diz em Mateus capítulo 7, Mateus 7, versículo 15, a palavra do Senhor Jesus advertindo os crentes, a igreja, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Fora parecem nices, parecem bons, parecem que têm proveito, porque fora estarão como ovelhas, mas interiormente são lobos, destruidores, devoradores. Versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros? No versículo 20, ou figos dos abrolhos? Versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Eles profetizam, proclamam, pregam, mas a pregação
a proclamação, a profecia não muda o coração dos ouvintes. Os falsos profetas podem profetizar, mas as suas mensagens não terão um efeito transformador. Até poder operar milagres. Versículo 21. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 22. Nos diz, muitos me dirão, muitos profetas, falsos profetas, muitos profetas, profetas fingidos, muitos profetas, profetas enganadores. Muitos profetas me dirão, aqueles que subtraem ou interpretam mal a palavra de Deus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos maravilhas. 23 nos diz, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Isto quer dizer, nunca nasceram de novo, nunca vos conheci, nunca pertenceram ao reino de Deus, nunca tiveram experiência do novo nascimento, e o Espírito de Deus nunca lhes convenceu, e eles não se submeteram à convicção dos seus pecados, nunca confessaram os seus pecados, nunca abandonaram os seus pecados, continuavam vivendo nos pecados, enquanto eles diziam que profetizavam ou proclamavam, e não havia nenhuma evidência da conversão, de se apegarem a Deus, ao Senhor. Eram religiosos, mas não justos. O Senhor diz, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. 1 de João, capítulo 4. 1 de João 4, a partir do versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitos, não poucos, muitos falsos profetas. Em todos os países, em toda parte do mundo, muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Versículo 6 diz, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto, conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Os falsos profetas têm o espírito do erro, o espírito de falsidade, o espírito de falsas doutrinas. Mas, além desses falsos, dos primeiros profetas, falsos profetas, existem também os fiéis. 3. O ministério edificante de profetas fiéis. Profetas fiéis. E aqueles que edificam a igreja, aqueles que carregam a grande comissão, aqueles que trazem a palavra da exortação, aqueles que trazem a palavra da convicção, que trazem pecadores fora do pecado para o reino, mas pessoas que pregam, e os crentes serão firmes, estarão seguros no reino de Deus e terão a graça de permanecerem no reino de Deus pela obediência dos seus corações na sua vida. Então, a edificação dos membros em fazer eles crescerem, fazerem eles ficarem maduros, se moverem no ministério de ganhar almas e ajudarem outras pessoas na igreja, membros e ministros, que irão e vão crescendo no reino e no ministério. O Senhor lhes chamou para
o ministério edificante de profetas fiéis. Nos diz em 1 Coríntios 14, mas o que profetiza fala aos homens, vem ao público, fala aos homens. Homens podem estar na igreja, homens podem estar fora da igreja, onde quer que se ajuntarem para ouvirem a palavra, mas o que profetiza, o profeta fiel, fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. Nos diz no versículo 12 diz: assim também, vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Assim que pregas, edifica. Assim que profetizas, edifica. Assim que proclamas a mente de Deus, edifica a igreja. 17, versículo 17. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Se somente falas em línguas, falar línguas que pessoas não podem entender. Se falas línguas que pessoas podem ouvir, mas é rápido, estás a correr, não é distinto, e pessoas não entendem. Então você não pode edificar a igreja. Mas fala, proclamas, você prega, você profetiza para que possas edificar. Olha o versículo 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua estranha ou desconhecida. Versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Disse, seja o que tivermos, faça-se tudo para a edificação. Ele quer que a gente falemos para edificar as pessoas que estamos falando para elas. Versículo 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Todos podem profetizar, todos podem proclamar a mente do Senhor, para que os outros aprendam. Pecadores que te ouvem, aprendam. Santos que te ouvem, aprendam. Membros que ouvem, aprendem. Aqueles membros que estão vindo pela primeira vez, aprendam. Aqueles que precisam da palavra da salvação, redenção, aprendam. Os que precisam de crescer na graça de Deus, aprendam. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Em Lucas, capítulo 1. Lucas 1, 17. Lucas 1, ele falou, os profetas fiéis são os que conhecem o Senhor com uma experiência pessoal da salvação, conhecem o Senhor com experiência pessoal da santificação, santidade de coração, santidade de vida, e os adjetivos que eles qualificam é que eles são profetas santos. Então o Senhor fala pela boca desses profetas. Desde que os mundos... O que diz no versículo 71? Para que sejamos salvos, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Versículo 72. Para manifestar misericórdia a nossos pais
e lembrar-se da sua santa aliança. 73 agora. E do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. O que os santos profetas fizeram? É trazer a palavra do concerto, que o Pai Celestial falou, ou não, o nosso pai Abraão, e outros concertos que ele fez para o povo de Israel. E os profetas deveriam lembrar o povo de Deus, os tempos do concerto, as condições do concerto e os benefícios do concerto. Lembrou o povo de Deus. E esses profetas continuam nos lembrando dos concertos que foram feitos com o nosso pai Abraão, versículo 71, para nos livrar, para que sejamos libertos da mão dos nossos inimigos e da mão dos que nos odeiam, para lhes servirmos sem temor. Profetas e pregadores que são fiéis à palavra de Deus, vêm para nos lembrar. Nos lembram da rendição no Senhor, como ser salvo, como ser liberto, como ser tirado da escravidão no mercado de Satanás. Então serviremos ao Senhor sem medo. O que causa o medo? O medo de Deus. O temor atormentante é por causa do pecado que cometemos. E quando nos mostra o caminho da salvação e que os nossos pecados são perdoados, somos redimidos, somos reconciliados com Deus, não haverá temor atormentante. Da punição dos nossos pecados nunca mais teremos. Agora já podemos servir a Deus sem temor do final e último julgamento. Versículo 75. Em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Os primeiros profetas, se forem profetas santos, fiéis, se são profetas que vão edificar a igreja, vão nos lembrar que Cristo morreu, que a redenção chegou. Agora podemos ser salvos da mão dos nossos inimigos e podemos ter a graça e a força e a influência do Espírito, o poder do Espírito para servir ao Senhor sem temor, em santidade, justiça, diante dEle, todos os dias da nossa vida. Esta é a experiência da santificação. Depois da experiência da salvação, somos salvos. Os pecados externos são tirados. Pecados externos perdoados. Agora, somos santificados. Não só porque somos capazes de viver justamente perante homens, somos capazes de viver de forma santa, justamente diante de Deus, não só por um dia, uma semana ou um curto período de tempo, somos capazes de viver em santidade e justiça diante de Deus todos os dias da nossa vida. Eu oro que o Senhor vai afetar isto na nossa vida em nome de Jesus. Não posso ouvir amém. Ponto número 12. A proveitosa mensagem dos profetas com explicação. A proveitosa mensagem dos profetas com explicação. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 6. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Aqui o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito de Deus, nos explica
Se estamos na igreja, falamos em línguas, como iremos beneficiar as pessoas se elas não entenderem o que estamos dizendo? Se pregamos na língua local, pregamos para estrangeiros que não entendem a nossa língua local, como traremos benefícios para os estrangeiros? Se temos tanto zelo, queremos pregar e tudo que podemos dizer está no nosso vocabulário tradicional. Vamos tomar um exemplo. Você é uma pessoa de Yorubá. Alguém te faz uma pergunta. Faz-te pergunta na língua de Yorubá. Você responde a pergunta na língua de Yorubá. E você fala assim para pessoas de vários países que não entendem a sua língua Yorubá. Como vais beneficiar essas pessoas? A sua mensagem até pode ser boa. O entendimento pode ser bom. Mas a sua pregação, se não alcançar o coração das pessoas, não vai edificar as pessoas. O que fazemos? Então, fala na língua das pessoas que te ouvem, podem te entender. Então, vais falar, seja estás dando revelação, ou estás dando conhecimento, ou estás dando profecias, ou línguas. Se é pregar em inglês, prega em inglês. Os intérpretes em todo lugar, onde quer que possam estar, vão interpretar esse inglês para as pessoas e todos vão se beneficiar. Então, está nos dizendo que tudo que nós fazemos, estás cantando, estás pregando, tudo que você faz, faça para edificação. Deixa que haja uma explicação própria. Verso 19 diz: todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência ou entendimento. Eu quero entender que as pessoas que estou falando para elas entendem o que estou dizendo aqui na igreja, perante a congregação, perante o povo de Deus. Todavia, para que possam instruir os outros do que tem que falar com o entendimento das pessoas. Se eu não posso falar, tem que sentar, em vez de eu falar 10.000 palavras em línguas desconhecidas. 3 coisas estamos falando aqui. A distinção da mensagem que quebra os corações. A mensagem que traz convicção nos corações. A mensagem que acorda os pecadores que estão dormindo nos seus pecados. Pessoas que estão dormindo nos seus pecados. A mensagem que quebra o coração, que convence o coração, que desperta os pecadores e faz com que eles se ajoelhem e orem e comecem a confessar os pecados para estarem salvos. E a mensagem tem que ser distinta. A distinção da mensagem quebrante dos profetas. 2. A declaração da mensagem penetrante dos pregadores. Pregadores não estão para divertir, os pregadores não estão para entreter pecadores, nem entreter membros da igreja. Devem pregar de tal maneira que o Senhor, através da palavra, eles devem descobrir onde estão e saírem dos lugares escondidos, lugares onde estão, e encararem a face do Senhor. A declaração da mensagem que penetra no coração das pessoas. 3. A desmistificação. É como se fosse um mistério. Você desmistifica, você expõe, você explica, você aplica para que não seja um ministério, mas haja um esclarecimento no coração que estamos ouvindo. A desmistificação, entre parênteses, esclarecimento da mensagem pungente dos persuasores. Temos que lhes persuadir para que saiam dos seus
pecados e abraçam o Salvador e aceitem com que a graça do Salvador tenha impacto na sua vida. 1. A distinção da mensagem quebrante dos profetas. Nos diz aqui em Isaías 58, versículo 1. Isaías 58, 1. Clama em alta voz, não te detenha. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. O pregador, o pastor, o profeta tem que ser claro, distinto, que voz tal como deste profeta que clama tanto, que mostra a transgressão do povo e a casa de Jacó os seus pecados. Osés, capítulo 8, versículo 1. Osés 8, 1. Põe a trombeta à tua boca, ele virá como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Diz os profetas, tem que falar com tanta voz, tão claro, tão distinto, que a casa de Jacob, ou pessoas religiosas da terra, ouvirão, saberão que transgrediram a aliança e o mandamento do Senhor. Versículo 2. E a mim clamarão, Israel, Deus meu, nós Israel te conhecemos. Versículo 3. O mesmo Israel rejeitou o bem, o inimigo perseguiu-a. Diz, deixa ser claro para os que vivem no pecado, ainda que se chamem a si mesmos de filhos de Abraão, se chamem de filhos de Jacó, se chamam de pessoas que têm um concerto com Deus, mas se permaneceram no pecado, viveram no pecado e deixarem do lado a boa doutrina e a lei do Senhor, diga a eles, porque eles deixaram o Senhor, o inimigo perseguiu-a. Versículo 12. Escrevi-lhe as grandezas da minha lei, porém, essas são estimadas como coisa estranha. Disse, diga-os, essas são as pessoas que eu queria que abandonassem as suas transgressões, viessem se arrepender, mas tomaram isso como coisa estranha. São pessoas que eram salvas. Eu quero circuncidar os seus corações, quero lhes santificar, quero lhes purificar, quero que sejam santos, porque eu sou santo. Eles consideram a santidade como coisa estranha. Eu quero que eles sejam separados dos gentios, dos adoradores, dos falsos. Eu quero que eles sejam separados daquelas pessoas que vivem na idolatria, na abominação, mas eles consideraram aquela palavra de salvação, palavra de santificação, palavra de separação, eles acharam coisa estranha. Mas vocês, profetas, não calem, levantem voz como a trombeta, diga a eles, mostra a eles que devem voltar para o Senhor. E a palavra do Senhor, falada fielmente pelo Espírito de Deus, trará convicção e vai quebrar os seus corações. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, a este Jesus que vocês crucificaram, ele confrontou. Aquele que vocês crucificaram, diga a eles, aponte a eles,
vai dizer a eles de forma persuasiva: vocês só são pecadores. Vocês o mataram, vocês crucificaram o Filho de Deus, o nosso Salvador, o Redentor. Mas o Senhor o fez Senhor e Cristo. Versículo 37. Atos 2, versículo 37. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens? Irmãos, a convicção chegou. Quando nós proclamamos a palavra do Senhor, devemos proclamá-la ao ponto de a convicção chegar aos ouvintes e terão a vontade de estar selvos e perguntando-se a si mesmos: homens e mulheres, pregadores, proclamadores da palavra, o que temos que fazer? Versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependai-vos, abandonem vossos pecados, saiam das trevas, saiam da maldade, venham a graça e a salvação do Senhor. Estou vendo aqui o número 2, agora, a declaração da mensagem penetrante dos pregadores. A declaração da mensagem penetrante dos pregadores. 1 Coríntios 14, 9 agora. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como falando ao ar. Diz, há pessoas com práticas de falar em línguas desconhecidas na congregação de pessoas que não lhes entendem. E as palavras que proferem não são compreendidas. Diz, como é que as pessoas vão saber do que estão falando? Porque estão falando ao ar. Se você também prega assim, você fala palavras, falas numa língua que não é entendida pelas pessoas, você está gastando o tempo delas e também estás gastando o seu tempo. E você está a falar ao ar. E o seu objetivo não é converter o ar, transformar o ar, ou transformar a atmosfera. Se queres mudar pessoas, fala ao coração das pessoas. O que as pessoas podem entender. Declara a palavra penetrante da proclamação da palavra de Deus. Versículo 10. Por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado, sem sentido. Toda língua, todas as vozes no mundo têm um sentido, têm um significado. Versículo 11. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. O ponto aqui é, fala claramente. Fala para os que te ouvem, entendem. E possam tomar esta palavra que eles entenderam para o Senhor em oração. Se não estão convertidos, então vão se arrepender dos seus pecados. E se eles estão salvos, não santificados, então podem ouvir a palavra de Deus claramente e entenderem que eles que precisam desta próxima experiência e consagrarem a sua vida ao Senhor e serem santificados. E que são salvos e santificados. E eles entendem a palavra de Deus, que há um poder do Espírito Santo, recebereis o poder, que o Espírito Santo há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E podem ir a Deus e dizerem: eu desejo, eu quero, e orarem, buscarem por este poder, batismo, imersão no Espírito Santo. E o poder vem para eles, então podem ir fazer a grande comissão com efetividade. Romanos, capítulo 15, versículo 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Prega, proclama, faz as pessoas entenderem a boa nova de Cristo. E a boa nova que Ele morreu, foi enterrado e ressuscitou de novo para a justificação, redenção da nossa salvação. Verso 20. Desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, na onde Cristo foi nomeado para não edificar sobre fundamento alheio. Versículo 21. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e aos que não ouviram o entenderão. Verão, ouvirão e entenderão. 3. É a desmistificação, o esclarecimento, discernimento da mensagem pungente dos persuasores. Nós vamos ao encontro de pessoas como pregadores, como profetas, como pastores, como professores da palavra. Não é só para falar e nos gostarmos de falar, é para tornar a palavra penetrante nos seus corações e convencê-los, persuadi-los para fugirem, escaparem do julgamento que vem. 2 de Coríntios 5. 2 de Coríntios 5, 11. Sabendo assim, que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos aos homens. Se você sabe que o homem que estás orando, estás falando para ele, que está perto do inferno, da destruição, você não vai entreter, lhes fazer rir. Quando você conhecer o temor do Senhor, sabendo o julgamento eterno, o tormento eterno, o sofrimento eterno, a dor eterna que os pecadores passarão, o tormento eterno desde o tempo que morrerem, se morrerem nos seus pecados, até que a eternidade. Sabendo o temor, do terror, o temor, o sofrimento, a dor que vão passar, que se deve ao Senhor, avisamos, persuadimos, assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos aos homens a fé, mas somos manifestos a Deus e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Versículo 20. Versículo 20. De sorte que nós, pregadores, de sorte que nós, profetas, de sorte que somos proclamadores do Evangelho, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Que vos reconcilieis com Deus. Vamos tomar o seguinte exemplo.
a inimizade que possa existir entre A e B, entre um homem e o outro homem, e você quer reconciliar a eles. E eles têm argumentos um contra o outro. A contra B, B contra A. E você quer unir essas duas pessoas. Você tem que falar claramente, de forma distinta, para lhes convencer. Então, reconciliá-los. Homem está na inimizade contra Deus. Deus está na inimizade contra o homem pecador. E Deus fala contra o homem pecador. E o homem pecador está oposto a Deus. E você quer reconciliar o homem pecador ao Deus Santo. Você ora a Deus. Será que de forma fervorosa, de forma convencida, você ora a Deus de forma persuasiva, lembrando a Ele que Cristo já morreu pelos pecadores. Deus diz, está bom, vou lhe perdoar. Se ele se arrepender. Então você fala ao pecador de maneira convincente, que se você continuar no pecado, você continuar na transgressão, você continuar na rebelião, você continuar na desobediência, haverá um julgamento eterno e vai sofrer para sempre, sempre, sempre. E você lhe convence, você lhe persuade até o ponto de ele estar livre para se arrepender, está livre para voltar-se para o Senhor. Agora, o homem pode se reconciliar com Deus através do sacrifício do Senhor Jesus. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, por parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Vamos agora ao ponto número 3. Ponto número 3. Os mensageiros apaixonados com poder e recursos. Mensageiros apaixonados com poder e revestidos com os recursos. 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios 14, versículo 20. 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Versículo 21. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. Quando ele diz outras línguas, línguas estranhas, línguas desconhecidas, línguas estrangeiras, quando ele diz outros lábios, ele está falando de lábios estrangeiros, estranhos a eles, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. Mas veja o que segue: e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Esta é a limitação de falar em línguas. Esta é a limitação de línguas estrangeiras. Esta é a limitação de línguas não entendidas pelas pessoas a quem falamos. E ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas, todos falarem línguas estranhas, todos falarem línguas desconhecidas e entrarem em doutos ou infiéis
Não me dirão, porventura, que estás loucos. 24. Mas, se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido. De todo é convencido. De todo é persuadido. De todos é julgado. 25. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim os pecados dele expostos, os maus hábitos expostos, coisas que trarão julgamento nele, são expostos na sua vida. E esses são os segredos que foram tornados manifestos. Então, ele adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Precisamos de falar a palavra claramente, de tal maneira que as pessoas que nos ouvem, eles deixem os seus pecados e se arrependem. Lucas 24, 27. E começando, Lucas 24, esta é a comissão que o arrependimento deve ser pregado, começando em Jerusalém. Então, este é o que ele nos mandou fazer, falando línguas estrangeiras que pessoas não entendem, não vai alcançar o propósito. Temos que falar numa língua que pessoas entendem. E se há pessoas que não entendem lá, temos que ter intérpretes para que a palavra possa chegar às pessoas, para que a palavra do arrependimento, a palavra de abandonar a transgressão, seja clara no coração, na mente das pessoas, para o perdão e remissão dos seus pecados entre todas as nações, começando em Jerusalém. 3 coisas estamos olhando. 1, a mensagem purificante com os mensageiros purificados com uma proclamação exigente. 2, os mensageiros peculiares com profecias demonstradas. 3, os mensageiros prevalecentes sobre as pessoas perspicazes. 1, mensageiros purificados com uma proclamação exigente. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais crianças no entendimento das Escrituras, entendimento da comissão, não sejais crianças, entendimento da adoração aceitável. Irmãos, não sejais meninos, no entendimento da sua chamada, a chamada alta, a chamada santa, a chamada celestial, no entendimento da sua chamada, não sejas menino. Irmãos, não sejais crianças, nas exigências do Senhor, o preço que temos que pagar para ir para o céu e fazermos parte do arrependimento. Não sejais meninos, não sejais menino no entendimento, mas sede menino na malícia e adultos no entendimento. 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2, versículo 1. 1 Pedro 2, versículo 1. Deixando, pois, toda a malícia, estás salvo. Deixa toda a malícia. Você clama que está santificado. Deixa toda a malícia. Tens a natureza de Deus, a mente de Cristo. Estás seguindo ao Senhor. Estás esperando a trombeta que vai soar. Quando a trombeta soar,
e nos levar, os mortos em Cristo ressuscitarem, os que estiverem vivos se ajuntarem para se encontrarem com Ele nos ares, deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, infingimento, invejas e todas as murmurações. 2. Desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Se tens que crescer, quer dizer que deixa os maus hábitos, os estilos de vida de criancice, estilos de vida de bebês espirituais, e você fica maduro, cresces na experiência, cresce no conhecimento de Deus, cresces na intimidade com Deus, e a sua vida hoje é melhor, brilhante, alta, santa, mais do que a sua vida ontem. Como bebê novamente nascido, deseja o leite sincero da palavra, para que por ele vades crescendo. Versículo 3. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Deixa a malícia do lado. Efésios 4. Efésios 4, 31. Toda amargura, todo tipo de amargura, toda tipo de amargura, amargura no coração, na língua, na linguagem, toda amargura, ira e cólera. Estás falando para os filhos de Deus? Estás falando para os que nasceram de novo? Estás falando para os que têm relacionamento com Deus, foram reconciliados com Deus? Não é que sou salvo, então já posso zangar, posso lutar. Quando ficar santo, então a ira vai ser de mim. Não é assim. Se somos nascidos de novo, se somos filhos de Deus, as coisas que te fazem zangar, analisa o que é. A voz de alguém, a ação de uma pessoa ignorante, ou um hábito de uma pessoa que tem falta de controle por ela mesma, ou o ego de uma pessoa que se concentra em si mesma. O que te torna zangado? Estás zangando porque o peixe está nadando. O peixe nada porque é a natureza dele. Estás zangado por quê? Porque um pecador está a pecar. O pecado é a natureza dele. Estás zangado porque a pessoa que não foi lavada de egocentrismo. Então, essas coisas não podem te fazer zangar. Estás salvo, estás filho de Deus. Analisa lá o que te faz zangar. Vai a Deus, diga: Senhor, preciso da sua graça, que o que as pessoas disserem, o que as pessoas fizerem, eles estão agindo pelo seu nível, estão agindo pelo seu entendimento, estão agindo pela sua pecaminosidade. Senhor, pela minha natureza, eu não vou me zangar. Toda amargura, a ira, a cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós. Há um vácuo que, quando as coisas são tiradas, tem que ser enchidas. Versículo 32. Antes, cede uns para com os outros. Você não pode ser uma pessoa benigna e, ao mesmo tempo, ter amargura. Não pode ser uma pessoa com gozo e, enquanto, ao mesmo tempo, tens amargura e cólera. Substitua a ira, substitua a amargura, substitua a cólera, substitua a gritaria com os frutos do Espírito. Antes, cede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Será feito em nome de Jesus. 2.
Os mensageiros peculiares com profecias demonstradas. Os mensageiros peculiares com profecias demonstradas. Assim que eu leio, tenho que vos lembrar. Profetas do Antigo Testamento foram ditos para demonstrarem as suas profecias. A outra palavra, demonstrar, é dramatizar. Somos ditos em Isaías. Deus disse a Isaías, disse, tira seus sapatos e anda diante dos filhos de Israel por 3 anos. Diga a eles que assim que estou fazendo este drama, estou andando diante de vós, Deus vos levará à escravidão e vocês andarão nus perante eles. Deus disse a Jeremias, Jeremias, leva lá uma garrafa, vai perante os anciões do povo de Israel. Então levanta aquela garrafa, então, e lança no rio. E leva uma grande pedra então escreve as profecias negativas e lança no rio. Diga a eles que é assim como Nabucodonosor vai ser lançado no mar. Demonstrou, dramatizou a sua mensagem. Ezequiel, anda cá, leva isto, então junta isto, então mistura o que sai deste homem, então coma na presença dos filhos de Israel. E disse, Senhor, como é que eu posso fazer isto? Eu nunca comi uma coisa impura, imunda na minha vida, está bom? Eu te dei algo, mistura, então coma diante deles. Então, durma de um lado por muito tempo, na presença dos filhos de Israel, demonstra a sua profecia, dramatiza a sua profecia. Diga a eles que é assim que vocês comerão no cativeiro. Esses profetas, às vezes, são ditos para dramatizar as suas mensagens, demonstrarem as mensagens, para que os filhos de Israel possam entender a urgência da mensagem que o profeta está a dar. Então, nós temos que falar a mensagem da palavra de Deus de um tom claro. Você não pode encurvar as suas mãos, começar a pregar, demonstrar a palavra, a sua cabeça não abana, a sua boca. Você não pode fazer assim. Você tem que mostrar que crê na mensagem que você está a dar. Você demonstra perante as pessoas. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 21. Na lei está escrito, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei, e este povo e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Versículo 22, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem em doutes ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos. Mas saiba, os sinais que ele nos deu não é só sinal de falar línguas. Se olhares para Marcos capítulo 16, versículo 17, ele nos deu outros sinais que nós podemos demonstrar para fazer a mensagem clara no coração das pessoas. Esses sinais seguirão aos que crerem. Sinais estão vindo. Sinais e maravilhas estão vindo. Estão batendo na sua porta. Assim que abrires a porta, estes sinais e maravilhas virão a si em nome de Jesus. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Demônios serão expulsos. Falarão novas línguas. Novas línguas de poder virão. 18. O seu amém está fraco. O seu amém está fraco. Versículo 18.
pegarão nas serpentes. Todas essas serpentes serão lançadas em nome de Jesus. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Todo o veneno que se alojou na sua vida, ao mencionar o nome de Jesus, esse veneno vai sair em nome de Jesus. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Já não posso ouvir amém. Esta semana você ouviu a partir da quinta-feira até terça-feira sinais e maravilhas. Eu serei participante. Vai acontecer em Calabar, mas também vai te alcançar. Onde quer que você estiver, te alcançará em nome de Jesus. Sinais e maravilhas. Para quem? Para mim. Para todos nós, em nome de Jesus. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Alguém grite. 2. Agora é ponto número 3. Os mensageiros prevalecentes sobre as pessoas perspicazes. Mensageiros prevalecentes sobre as pessoas perspicazes. 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios 14, 24. 24. Mas se todos profetizarem, e algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. 25. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Quando a palavra de Deus sai e prevalece no coração do povo, seja pecador, seja estão sofrendo, ou doentes, ou atormentados, a palavra vem para eles, a palavra torna-se pessoal, a palavra de Deus toma efeito na vida deles. Se são pecadores, serão salvos. Se estão salvos, serão santificados. Se estão doentes, serão curados. Se estão atormentados, serão libertos. Deus colocará testemunho em cada boca. Então terão um testemunho. Deus está verdadeiramente no meio de vós. É assim que a palavra vai prevalecer neste programa que teremos. Na sua vida, a palavra vai prevalecer. Nos seus convidados, a palavra vai prevalecer. Naqueles que estão doentes, a palavra vai prevalecer. Naqueles que estão mortos espiritualmente, a palavra vai prevalecer. Naqueles que se apostataram, a palavra vai prevalecer. Há pessoas que não sabem se estão salvos ou não estão salvos. Estão a admirar-se. Como é que eu vou ser salvo? Como é que eu terei certeza da salvação? A palavra vai prevalecer na sua vida em nome de Jesus. E eu disse, mais do que isto é na sua vida, qualquer jugo na sua vida vai ser quebrado. Mais do que isto, qualquer problema na sua vida vai ser quebrado. Então, qualquer poder atormentante, qualquer coisa que perturba a sua vida, a sua mente, qualquer coisa, a palavra de Deus vai prevalecer em nome de Jesus. Os seus olhos serão restaurados. Você vai ouvir bem. A sua vida vai ser restaurada. Novo fogo, novo zelo, novo poder verá na sua vida, porque a palavra prevalecerá na sua vida em nome de Jesus. Toda a confusão do passado, todos os problemas vão desaparecer. Então, não terás
Nunca, nenhum problema. Depois daquele programa, dê-me um bom amém. Você vai se tornar problema para o diabo. Quando o diabo te encontrar, você dizer em nome de Jesus, o diabo vai fugir. E você perguntar, o que tem que fazer com esse rapaz, esta menina? Você é um problema para mim. Em vez de você dizer, Satanás, saia, Satanás é que vai dizer, sai lá, estou a pedir, sai lá. Porque você será perigo para o diabo. Eu serei serei problema para o diabo. Levanta, diga ao Senhor que este programa que vem, você terá a palavra de Deus. A palavra vai prevalecer na sua vida. Abra a boca. Você vai ser um problema para o diabo. Você vai prevalecer. O poder de Deus, a palavra de Deus vai prevalecer na sua vida. Bons dias estão vindo, maus dias estão passando. A palavra de Deus fará nova coisa na sua vida. Abra essa boca, abre essa boca. Diga, Senhor, estou vindo. Eu estou ouvindo, eu vou receber, como recebi esta noite, a palavra do seu poder, a palavra da profecia, a palavra que prevalece e o poder peculiar que vem com esta pregação profética. Tudo na minha vida, tudo que não tem que estar na minha vida, vai sair pelo vento do Espírito de Deus. A palavra vai prevalecer. Abra a boca, diga ao Senhor, tenha certeza que não há dúvida, não há descrença. A palavra de Deus vai prevalecer na sua vida.